São 8h23 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM, também pelas mídias sociais. E hoje, com enorme prazer, nós vamos estar conversando com Luiz Carlos Catapan, membro do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Campinas e missionário no norte do Brasil. Luiz Carlos, muito bom dia, obrigado por nos receber, para que possamos conhecer o seu trabalho, a questão das missões, né, os missionários, esse trabalho tão importante. Muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Gustavo, e também ouvintes da Rádio Valinhos. É um prazer participar com vocês aqui, e desde já eu sou muito grato ao convite aí feito pelo Gustavo, que nos localizou através do Claudinho. Fazemos parte do Conselho de Leigos, e como você falou, eu também sou ligado ao Centro Bíblico Verbo lá de São Paulo, e através desse Centro Bíblico Verbo a gente faz um trabalho na região norte do Brasil. Luiz Carlos, há quanto tempo você já realiza esse trabalho e como que surgiu, né, esse convite? Bom, Fernando, eu sou de uma família muito católica, né? Eu tive tios, bispo, padre, irmãs religiosas na família, então desde pequeno eu sempre fui muito ligado à igreja. Na minha juventude, eu fui muito ligado às comunidades eclesiais de base, na década de 70, década de 80. Então, eu fui um cara, assim, sempre muito ligado à igreja. Trabalhei, me aposentei, já sou aposentado desde 2007, e ao longo da minha vida de profissional, eu trabalhei nas 5 regiões brasileiras. Trabalhei em Roraima, Caracaraí, Iramaia, na Bahia, Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, Paraná, em algumas cidades, São Paulo, etc. E sempre onde eu trabalhava, sempre muito eu me envolvia com igreja, com comunidades eclesiais de base. Depois que eu me aposentei, eu tinha a opção de continuar essa missão ou de fazer outras coisas por aí, passear, etc. Mas a nossa opção foi nos envolvermos com o estudo da Bíblia, que é a minha maior paixão, e a partir daí eu estou trabalhando, sempre que eu posso, estou saindo, indo para regiões onde a gente é requisitado. Gustavo. Bom dia, Luiz. Em relação à sua vocação como missionário, depois de aposentado, e a conciliação entre família e missões, como você faz tudo isso? Bom dia, Gustavo. Então, é simples, por quê? Porque a minha família também é uma família que pensa e que entende que a nossa vida não deve ser resumida na simplicidade de colocar um chinelo depois de ser aposentado. Então, a minha esposa também, ela me dá apoio, ela, dentro das possibilidades, também ela viaja comigo, ela foi, no início da vida dela, na juventude, ela foi enfermeira, ela fez o curso de enfermagem, e isso facilita a sensibilidade dela para com o sofrimento alheio. Então, nas nossas viagens, ela tem contato com as mulheres, com doentes, isso facilita. Então, a minha família dá apoio. Hoje, meus filhos, eu tenho 3 filhos e 4 netos, todos já são casados, independentes, e a gente tem um relacionamento muito bom com respeito a isso. A gente sempre conversa e conta as experiências, e eles se alegram com isso também. Luiz Carlos, nesse trabalho missionário, né, é claro que o foco principal é a questão religiosa, né? Mas há também as questões sociais, tendo em vista que essa região tem problemas enormes. Sim, Fernando, nessa experiência do mês de fevereiro, nós estivemos em 2 locais, no Oiapoque, trabalhando com lideranças indígenas, tomando todos os cuidados, todos os protocolos por conta da pandemia. Inclusive, esse trabalho era para ser feito em 2020 e só não foi feito por conta da situação braba do ano passado.
Os indígenas que estiveram conosco lá, um grupo reduzidíssimo, apenas 22 lideranças, e estavam no Oiapoque, numa casa isolada também. Nós fomos para lá e de lá não saímos durante 10, 11 dias. E o trabalho, como você falou, é um trabalho bíblico, mas inteiramente alicerçado na nossa realidade. Então, quando a gente discutia com eles o problema social da época do Evangelho de Marcos, que foi o evangelho que nós nos alicerçamos, nós trazíamos para a realidade o que está acontecendo hoje. A diferença entre ricos e pobres, o camponês sem terra, a viúva perseguida, o órfão perseguido, a fome da população daquela época, e nós fazíamos sempre uma comparação com o de hoje. Naquela época também, Fernando, tinha a perseguição religiosa. Jesus fez uma opção de vida. Ele não foi uma pessoa que tinha afinidades com a religião do templo, Então, Jesus ele fez uma opção de vida. Por conta dessa opção, ele foi perseguido, foi morto, foi assassinado. E a gente fez estudos com aquelas lideranças lá, trabalhando essa temática. Um problema muito sério lá com os indígenas hoje, o que é? É o fenômeno neopentecostal. O neopentecostalismo está invadindo as aldeias, destruindo a cultura, a língua, as tradições, de uma maneira tão forte nessa época. Então, enquanto a pandemia corre, outras pandemias também correm paralelamente. E isso que nós trabalhamos bastante com eles, o cuidado que eles têm nesta situação do neopentecostalismo, que está realmente destruindo a cultura deles. E outras coisas, paralelamente, né? A mineração, a invasão de suas terras, tal, são todos temas que a gente entende, não temas políticos, mas temas que envolvem a humanidade, envolve aquela cultura, aquela civilização, e a gente tem que trabalhar isso. Questão do desmatamento também? Naquela região do Oiapoque, até o desmatamento ele não está tão agressivo hoje. A gente saindo de Macapá, indo em direção ao Oiapoque, são 600 quilômetros. A gente percebe um grande desmatamento nos primeiros 150, 200 quilômetros, muito próximo a Macapá. Depois, para frente, a floresta ela ainda está preservada, mas a gente tem que trabalhar esse assunto para que não haja a destruição como está ocorrendo nas proximidades de Macapá. Gustavo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, como é que faz? Nós estamos ao vivo no nosso Facebook com imagem e som. O nosso ouvinte pode enviar uma participação e também através do nosso WhatsApp, que é o 99609-1059. Luiz, em relação à igreja na floresta amazônica, como a igreja católica ela se estrutura e qual é a realidade dessa igreja? Olha, a realidade lá, Gustavo, é muito difícil. Por quê? Porque as distâncias, a gente não tem noção. Nós que moramos aqui no Sudeste, eu já morei no Sul do Brasil também, a gente não tem noção o que é aquilo. As dificuldades e o custo para a movimentação. Mas eu entendo que a Igreja Católica, ela sempre fez e continua fazendo um trabalho muito importante junto às comunidades indígenas. Eu quero só dar uma retificada. No início, a Igreja Católica também errou muito, destruindo também a cultura do povo, dizendo que o pajé é coisa do Satanás e tudo mais. Porém, nós estamos passando por uma outra realidade hoje, em que a igreja ela está fazendo uma inculturação, ela está trabalhando junto com os povos
respeitando aquilo que eles têm de bom e de melhor. Por quê? Porque o Deus, na verdade, o Deus é o mesmo, né? São apenas maneiras diferentes de nós nos relacionarmos com a divindade. Aliás, o Sínodo para a Amazônia, que aconteceu agora em 2019, tratou basicamente desse assunto, né? Eu e minha esposa, nós tivemos a oportunidade de participarmos as 3 semanas no Sínodo para a Amazônia, e foi só isso que a gente escutou lá e aprendeu. A necessidade de nós sempre respeitarmos muito a crença, a maneira como o povo se relaciona com o Deus. Luiz. São 8h34. Quais são as maiores dificuldades, né, para fazer essas missões, Luiz Carlos? Olha, Fernando, a maior dificuldade, sabe o que é? É a falta de pessoal. A falta de pessoal que queira participar lá, queira acompanhar e queira aprender com aquele povo, porque é muito complicado a gente pensar que a gente vai lá ensinar. Não, a gente vai lá aprender. Por exemplo, nas Ilhas do Marajó, onde nós estivemos desde o dia 12 até o dia 1º de março, então 16, 17 dias, um padre, num barco, a paróquia dele é o próprio barco, um barco de 12 metros, né, onde dorme e cozinha dentro desse barco também, rodando 150 ilhas. Nessas 150 ilhas, 110 comunidades. Ele pode estar uma vez por semestre em cada comunidade e ficar apenas um dia. Então, o apelo que o Papa Francisco fez no Sínodo para que pessoas se mobilizem, que congregações religiosas, sacerdotes, irmãs religiosas, se sensibilizem para buscar trabalhar na Amazônia. Isso é muito importante e muito necessário. Então, eu acho que o principal problema, Fernando, que você me perguntou, é a falta de pessoal. A falta de pessoal. E, diferentemente do que acontece com os neopentecostais, eles formam um pastor em 20, 30 dias, lhe dão terno e algum dinheiro e muito dinheiro, e esse pastor ele mora nas comunidades e ele faz a cabeça daquele povo 7 dias por semana, diferentemente de nós católicos que passamos uma vez por mês para distribuir sacramentos. Então eu acho que nós ainda estamos num caminho de aprendizagem, mas o Sínodo veio nos trazer novos rumos, novas maneiras de pensarmos a evangelização na Amazônia. E eu acho que nós vamos crescer nisso. Luiz, na Igreja da Amazônia, as mulheres elas têm um protagonismo? Olha, Gustavo, não só na Igreja da Amazônia, se nós lermos as cartas de Paulo, se nós lermos os Atos dos Apóstolos, as mulheres sempre tiveram um protagonismo muito grande em toda a história da Igreja. E na Amazônia, são as mulheres que carregam o fardo mais pesado, com círculos bíblicos, celebrações, sacramentos. As mulheres, elas testemunham também matrimônio, elas batizam e, principalmente, círculos bíblicos. As mulheres são verdadeiras missionárias, protagonistas. No Sínodo, muito se discutiu o fato de nós darmos um passo em cima do diaconato feminino. Apesar de ter sido aprovado pela maioria dos padres, madres sinodais e indígenas que participaram do sínodo lá, e leigos também, obviamente, a coisa não anda tão fácil. Então, a gente percebe que ainda se arrasta para uma maior decisão. Mas, respondendo à sua pergunta, as mulheres, sim, são elas que carregam o piano.
Como é que foi essa participação, né? Você falou do sínodo. Como é que foi essa sua participação? Bom, o sínodo, a convocação do sínodo foi 2 anos antes de acontecer, né? E em 2017. Em janeiro de 2018, o Papa Francisco teve em Porto Maldonado uma grande reunião e uma distribuição de questionários onde o povo respondeu, o povo deu subsídios para que o sínodo acontecesse. Em 19, muitos indígenas, muitos leigos, padres, bispos, cardeais, tal, eles foram convidados a participar lá naquele encontro de 3 semanas. Como a gente tem um trabalho na diocese de São Gabriel da Cachoeira, que é a diocese mais indígena do Brasil, 95% da população de São Gabriel são indígenas. E nós temos um padre lá que ele é ainda hoje muito amigo do Papa Francisco. Em conversa com ele, ele falou assim da possibilidade de nós participarmos. Lá no Sínodo, na Sala São Paulo, lá no Vaticano, se reuniam os sinodais com direito à fala e com direito a voto. Agora, muitas outras pessoas, talvez umas 200 pessoas, participavam principalmente na Igreja Traspontina, onde a gente discutia lá, paralelamente, aquilo que era discutido lá dentro da sala sinodal. Então, nós participamos desde o dia 7 de outubro, quando foi a abertura na Basílica de São Pedro, participamos de um modo paralelo a todos aqueles assuntos que eram debatidos lá dentro, e também outros assuntos relacionados basicamente e principalmente com a vida indígena e os desrespeitos à cultura indígena, as violações aos indígenas, violações à terra, à natureza, e tudo isso era discutido lá desde manhã, 9 horas da manhã a gente iniciava, até 8h30, 9 horas da noite. Discutimos também muito os mártires, aqueles que perderam a vida por conta da luta em favor da terra, em favor do ser humano que habita a região amazônica. Gustavo? Luiz, e como você observa esse interesse e preocupação do Papa Francisco em relação a essas questões ambientais? Bom, a Laudato Si, que ele escreveu em 2015, trata basicamente do problema ambiental. Eu acho que não só o Papa Francisco, mas outras autoridades do mundo inteiro, eles estão vendo que, se nós não cuidarmos da nossa casa planeta, a humanidade, com certeza, não tem muito tempo pela frente. A destruição da Amazônia, principalmente nos últimos 3 anos, vamos assim dizer, é galopante, é assim 20, 25% superior ao que foi no ano anterior. Aquilo que o ministro Salles falou numa reunião aí no mês de abril do ano passado, vamos deixar a boiada passar, isso está acontecendo. Então, o Papa, ele é muito preocupado com isso, ele tem emitido documentos constantemente e tem conversado com as pessoas de boa vontade que nós nos mobilizemos para cuidarmos da casa comum. Nessas andanças que a gente faz, nós falamos também muito sobre meio ambiente, principalmente para as crianças, para a juventude. Falando a eles sobre a destruição da floresta, que não pode acontecer, o uso do plástico, jogar o plástico na beirada do rio, esse plástico vai parar na barriga de um peixe amanhã depois. Então, tudo isso é muito, muito conversado, viu, Gustavo? Luiz Carlos, como é que faz para participar, né, desse trabalho missionário? Há uma formação? Como que se desenvolve? Olha, a nossa diocese de Campinas, ela tem um projeto de igreja irmã, onde você se apresenta lá, você se disponibiliza,
E eles fazem uma formação, fazem um encaminhamento, você assina alguns protocolos, tal, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, para trabalho. Nós temos a nossa ex-prefeita, a Isalene, ela trabalhou no Alto Solimões durante 4, 5 anos, depois trabalhou na Repam também em Manaus, como missionária. A professora Maria Soares, que é aposentada da PUC, trabalhou 6 anos entre Roraima e São Gabriel da Cachoeira como missionária. Então, se apresentando à diocese, demonstrando o interesse, nós estivemos já conversando com o nosso bispo Dom Inácio, ele se mostrou muito interessado com esse trabalho. Eu acho que qualquer pessoa que tenha boa vontade pode fazer esse tipo de trabalho. Evidentemente, requer algum tipo de cuidado, né? Sempre sabendo que nós não vamos nada ensinar, nós vamos aprender. E você vai se comprometer, você vai se envolver com a realidade local, com a sociedade. Deixa eu te contar um negócio, Fernando. Numa das nossas viagens no rio Içana, Içana é um afluente do Rio Negro. A gente passa nas comunidades lá e fica lá 1 dia, 2 dias conversando. Quando a gente vai embora, as crianças, principalmente, a juventude, se agarram no braço da gente e falam assim, olha, você promete que um dia você volta aqui? Eles querem a presença, simplesmente. Não é para você ir lá ensinar, transformar aquilo, mas é você dizer, olha, nós somos igreja, nós olhamos para vocês e nós estamos comprometidos com a sua causa. Eles querem simplesmente a presença. Olha que interessante. Gustavo, são 8h45. Você esteve lá o ano passado. Não, o ano passado foi um ano meio que perdido, né, por conta da pandemia. Estivemos agora em fevereiro deste ano. Mas em anos anteriores, 19, 18, eu sempre estive naquela região. Então, mas vocês estiveram em tempos de pandemia lá, né? E a Amazônia foi um caos, especialmente Manaus, com problemas de falta de oxigênio e etc. Como é que estava a pandemia no interior? Bom, nós não estivemos em Manaus agora, estivemos somente no Amapá. Eu fui com um amigo, ele é o padre Rai, cônego lateranense, que mora aqui em Pirapora. Ele esteve em 2019 no Amapá. Então, ele foi o que abriu essa fronteira lá para cima. E eles nos convidaram para retornarmos agora em 2020, que não deu por conta da pandemia, fomos em 2021. Houve muito cuidado, viu, Fernando, para que a gente fosse para lá, que não contaminássemos o povo de lá e também não fôssemos contaminados. Com os indígenas foi muito interessante, por quê? Porque nós ficamos num lugar isolado, todos eles já vacinados em primeira e segunda dose. Então, eles estavam bem. Nas aldeias, tiveram casos no ano passado, mas ultimamente nenhum caso. Eu lembrei agora, eu queria aproveitar para falar, e eu vou falar agora antes que eu esqueça. O neopentecostalismo faz um trabalho tão negativo em muitas aldeias que sugere aos indígenas que não se vacinem. Então, tem aldeias indígenas inteiras que não foram vacinadas. Por quê? Porque será implantado um chip com o código 666, ou você vai virar jacaré, aquele negócio todo. Então, é uma tristeza muito grande. Nós fomos levados de Macapá até esse local, lá no Oiapoque, de carro, não tomamos condução comum, e nos levaram de volta até Macapá. Chegando em Macapá, nós fomos direto para o barco e fomos para as ilhas. Só para você ter ideia, nas ilhas que nós visitamos, o último óbito que teve por conta da Covid foi em junho do ano passado. Eles não tiveram mais casos lá. Não tiveram mais casos graves. Casos simples de tosse, dor de garganta, esse negócio, febre aí, eles costumavam se tratar com remédios
nativos, caseiros, ou levados até Santana, que é uma cidade muito próxima a Macapá, ou mesmo Macapá, mas não houve internação ou mortes. Então, neste tempo, onde nós estamos hoje, nas ilhas de Marajó, está, eu posso assim dizer, bem tranquilo. Situação diferente, por exemplo, de Belém, mas nós não estivemos em Belém, ou mesmo em alguns municípios da ilha de Marajó. A ilha de Marajó tem 16 municípios. Nós trabalhamos em ilhas que fazem parte de 3 municípios. E naqueles núcleos urbanos tem casos. Sempre eles trabalhavam com os médicos cubanos nesses municípios da ilha de Marajó. Com a expulsão dos cubanos em final de 2018 e agora, eles estão sofrendo porque eles estão sem médicos, né? Ou com poucos médicos. Então, essa é a situação. Pois não, Gustavo. Nós temos a participação do nosso ouvinte, o Cláudio Zorzan, que manda um abraço e está acompanhando e gostando bastante dessa nossa entrevista. Abraço para o Claudinho também. O Claudinho que passou seu telefone, viu, Gustavo? O Claudinho é um grande parceiro nosso aqui do Conselho de Leigos. O Luiz Carlos, quais são as maiores dificuldades, né, que vocês observam nessas comunidades? Olha, são realidades diferentes, né? Então, eu vou falar simplesmente das últimas 2 visitas que fizemos no Oiapoque e nas ilhas de Marajó. No Oiapoque, os indígenas vivem numa pobreza muito grande. Se bem que eu não visitei as ilhas agora, mas o meu amigo Padre Rai, que esteve lá no ano retrasado, ele contou a realidade, e também a gente conversando agora com caciques e com lideranças, eles sofrem muito a falta de infraestrutura. A falta de infraestrutura, falta de alimentos mesmo, entendeu? Isso nas aldeias indígenas. Agora, nas ilhas do arquipélago de Marajó, eles até tiveram uma situação muito mais difícil há uns 10 ou 15 anos atrás. Por que hoje está melhor a situação? Quase todas as comunidades, e quando eu falo comunidades, são pequenas, assim, pequenos núcleos de 4, 5 famílias, eles já têm luz elétrica. Teve um programa que se chamou Luz para Todos, há uns 7, 8. E esse programa sugeria que eles fizessem a instalação elétrica para todas as casas, e o governo federal doava o motor diesel. Então, aquele motor, ele servia a um grupo de 5 ou 6 casas. E isso até hoje está valendo. Com a qualidade de vida que melhorou daquele povo por conta da energia elétrica, poder ter equipamentos na cozinha também, quase que 80% ou 90% das casas, hoje lá no arquipélago do Marajó, eles têm energia fotovoltaica. Ou seja, 2 placas em cima que lhes garante a energia elétrica à noite ou para ligar um equipamento elétrico. Mas o açaí, que é a fruta nativa das ilhas de Marajó, hoje está em alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma saca de açaí hoje custa R$250, retirado na porta da casa do produtor. E ele consegue uma boa produção, ele consegue fazer um bom dinheiro. Só que, Fernando, existe assim uma necessidade de passo a passo para a gente conversar com esse povo, porque eles ganham muito dinheiro, mas eles gastam muito dinheiro à toa também, entendeu? Existem bares ao longo do rio, Foz do Rio Amazonas, ribeirinhos, e a gente percebe que aquelas famílias desperdiçam o dinheiro todo ali naqueles bares, aquele negócio, né? Os jovens se entregam ao alcoolismo e depois provocam até acidentes
da Rabeta. A Rabeta é um barquinho pequeno, um motorzinho de 1 HP aí, mas eles fazem loucuras dentro do rio e já com um pouco de álcool na cabeça acabam morrendo. Então a gente percebe que eles, apesar de não passar fome, apesar de terem energia elétrica, ter uma, entre aspas, uma pequena qualidade de vida, porque muito precisa ser feito ali ainda, mas eles não têm uma organização de comunidade, de vamos melhorar a vida de um modo geral. Ainda isso está um pouco difícil. Tá certo. São 8h53. Nós queremos agradecer, Luiz Carlos, a sua participação. Há um telefone, há um contato, se algum ouvinte quiser, para conhecer mais sobre esse trabalho de vocês? Olha, nós fazemos parte do Conselho Nacional do Laicato. O Conselho tem um site, então pode ali fazer alguma pergunta, né? Na Diocese de Campinas tem os nossos telefones lá, entendeu? O Claudinho, que foi quem me apresentou aí, vocês da rádio e o Gustavo, o Claudinho, ele é o nosso secretário aqui no Conselho de Leigos, e ele pode fazer qualquer tipo de intermediação, e a gente tem o maior prazer em trocar ideia com alguém que se interesse por esse assunto. Ok, então. Muito obrigado. Eu posso deixar o meu e-mail, Luiz com Z, Luiz Catapan, CATAPAN, @yahoo.com.br. Alguém pode escrever aí. Eu tenho muitas fotos dessas viagens, muitas fotos bonitas e interessantes, viu, Fernando e Gustavo? Tá certo, então. Então, muito obrigado pela sua participação e um bom dia a você. O Fernando e Gustavo, eu que agradeço muito e fico muito honrado aí do convite de vocês, viu? Para mim é uma alegria participar e estamos sempre disponíveis aí para trocar ideia com vocês. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. 8h55, Gustavo. Fernando, nós temos uma notícia urgente. Comerciantes de Valinhos estão, desde as 8 horas da manhã, reunidos em frente à Câmara Municipal. Esses comerciantes vão partir em carreata até a prefeitura, no centro de Valinhos. Segundo representantes dos comerciantes, que englobam o comércio em geral do município e também conta com comerciantes da cidade de Vinhedo e Louveira, eles reivindicam a abertura dos serviços considerados não essenciais. A carreata, nesse momento, tem aproximadamente 80 carros e é acompanhada pela Guarda Civil Municipal até a prefeitura, Fernando. Vamos, então, aos dados da Covid. Dados esses divulgados pela Secretaria da Saúde na tarde de ontem.